Como melhorar o meu relacionamento? Talvez você esteja passando por dificuldades com amigos, com irmãos na fé, ou mesmo com seu cônjuge. E nós sabemos que todos passam por dificuldades semelhantes. Mas para nós melhorarmos qualquer relacionamento, uma das coisas mais importantes é a sinceridade. É você ser honesto consigo mesmo e também ser honesto com o seu próximo. Ser honesto com as pessoas ao seu redor. Ser honesto para com Deus. Ser honesto para com aquilo que você aprende. Em Marcos capítulo 10, versículo 2 a 12, Marcos 10, 2 a 12, você pode ler com calma, mas não deixe de deixar o nosso vídeo rodar até o fim, para persuadir o algoritmo a valorizar nosso canal, para alcançar mais pessoas. E você ajuda nisso dando o seu like, se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho para se manter atualizado acerca das reflexões que temos feito aqui para um viver melhor a partir do conhecimento de Deus. Pois bem, o relacionamento melhora a partir da sinceridade. Note bem que nesse texto de Marcos capítulo 10, do versículo 2 até o versículo 12, um grupo de religiosos foi até Jesus, estava ali junto com a multidão, talvez até infiltrados ali com intenções de pegar Jesus em alguma contradição. Esse grupo de religiosos chegou para Jesus perguntando sobre o divórcio, sobre casamento, sobre o divórcio. Eles querem testar Jesus. O texto aqui diz que eles vieram perguntando, mas para experimentar Jesus. Isso mostra a falta de sinceridade das pessoas. Pessoas que fazem perguntas, pessoas que falam coisas, mas que não são para edificar, que não são porque querem aprender, não são porque querem tirar, não é porque querem tirar alguma dúvida. Eles estão atrás de algum ponto falho no outro. Se você age assim com o seu cônjuge, se você age assim com o seu próximo, você já começa a falhar consigo mesmo. Se você for sincero com as pessoas, você já está dando um passo para melhorar o seu relacionamento. Mas note que Jesus, na sua sabedoria, ele não se deixa levar por aquela pegadinha dos fariseus. Os fariseus estavam perguntando se o marido devia dar carta de divórcio para sua mulher. Aí eles pegam e respondem, eles dizem assim, Moisés mandou, Moisés deu um mandamento que podia dar, se o marido quisesse, ele podia repudiar a sua mulher, ele poderia lavrar uma carta de repúdio e desfazer o casamento, ou seja, divorciar-se. Então eles usam esse mandamento porque no fundo eles sabiam que Jesus iria provavelmente defender um relacionamento contínuo. Então Jesus responde na lata, ele responde direto e responde com sinceridade dizendo, Moisés deu esse mandamento de divórcio, de repúdio, por causa da dureza do coração de vocês. Note bem que Jesus vai no fulcro do problema, que é o coração do ser humano. É o coração do marido, é o coração da mulher, é o coração das pessoas. Ou seja, o consciente, o inconsciente, a fonte dos pensamentos, é ali que está o problema dos relacionamentos. É por causa do coração duro, da dureza de coração que Moisés, que os mandamentos ali de Moisés tiveram essa permissão. Na verdade é uma permissão, não é a origem. Não é. Aí Jesus depois ele cita Gênesis, quando em Gênesis o próprio Moisés teria escrito que deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ou seja, Jesus mostra
ele aponta para o ideal. O ideal de Deus é que os seres humanos se unam no relacionamento, homem e mulher, e sejam os dois com o mesmo interesse, unam seus corações, a tal ponto de parecer que são uma só carne, um só corpo. Porque na verdade estão também unindo seus genes. Os filhos vêm da genética do pai, da mãe, porque é um plano de Deus, é o ideal de Deus, é o original. O relacionamento que Deus tinha em mente, que Ele ordenou, que Ele decretou para o ser humano viver, era esse o relacionamento principal, primordial do homem e sua mulher, e da mulher e seu marido, seu homem, é os dois se unirem, serem uma só carne, os dois terem planos juntos, tecerem seus sonhos juntos. Esse é o ideal. Também é o ideal de todo companheirismo, de todo relacionamento nas comunidades, nas famílias, nas igrejas, numa sociedade, é que as pessoas interajam. O relacionamento ideal, ele se protege, as pessoas protegem umas às outras. Uma família, note bem que uma família pode ter o maior cricocó entre ela, mas quando acontece de algum membro da família ser ameaçado, muitas vezes as famílias acabam se unindo para proteger aquele membro, por mais espinhoso que ele seja das suas atitudes. A família acaba se unindo, porque isso é o original, isso é o natural que Deus criou. Nós temos que ir ao que é natural. O que é natural é o que Deus criou. O resto aí está sendo deformações, ideologias, invenções. E Deus criou o relacionamento para fortalecer a alma do ser humano, para fortalecer os planos do ser humano. Você fazer um plano para ficar rico, para ter dinheiro, para ter carrão, para viajar sozinho, não é o ideal. Não vai te construir. Você precisa de relacionamentos, precisa de interagir com os outros, interagir com amor, interagir com altruísmo. Interagir envolve também empatia, certo? Então, a dureza do coração, Jesus mostra que é a dureza do coração que atrapalha os relacionamentos. E o ponto-chave de um relacionamento melhorar, para um relacionamento melhorar, é você procurar quebrantar o seu coração na presença de Deus e se tornar uma pessoa mais humilde, menos egóica, menos ególatra. O problema dos relacionamentos é a dureza de coração, porque a dureza de coração é que fortalece o ego. As pessoas querem ser aduladas, as pessoas querem ser bajuladas, as pessoas querem ser reconhecidas, as pessoas querem um conforto do ego delas. E quando você olha para Jesus e olha para o verdadeiro cristianismo, você vê que ele vai contra esse tipo de comportamento mental. Jesus falou que os que querem segui-lo devem negar o eu, ou seja, negar o ego. Se para seguir a Jesus você tem que negar o ego, para outras coisas da vida vai ser melhor, suas conquistas serão mais ideais se você também negar seu ego, se você fizer as coisas por construtividade, para edificar, para fortalecer. Não estou falando que você tem que ser aquele sujeito bonzinho ou aquela moça boazinha, aquela pessoa boazinha que diz sim para tudo, que fica cheio de dedos para não ofender ninguém. E o que eu fiz agora? Oh meu Deus do céu, não é ser aquele cristão cheio de desinterias, não. Não estou falando sobre esse tipo de coisa, que isso pode parecer até covardia. Você tem que ser firme no que pensa, nos seus propósitos, que são construídos dentro dos princípios elementares do Velho e do Novo Testamento, da revelação, propósitos que vêm da iluminação. Você tem que ser firme neles. Mas ao lidar com as pessoas, ao lidar com o ser humano, você tem que ter um coração humano, um coração que se solidariza com as pessoas. O marido tem que amar a sua mulher como se estivesse amando, cuidando da sua própria carne. A mulher deve respeitar o seu marido, apoiando, porque ela sabe que apoiando e fortalecendo a posição dele, ela fortalece a si mesma, fortalece os filhos, fortalece a família.
Ao contrário de mulheres que ficam botando pimenta no relacionamento contra o marido, ficam botando pilha, falando mal do esposo, do pai na frente dos filhos, ou o pai que fica deixando de lado a esposa, enfraquecendo o relacionamento com a esposa, buscando outros relacionamentos para colocar a par disto daí, da sua esposa, ou aquele marido ególatra que quer ter sempre a última palavra, que chega chutando, chega gritando, chutando a porta, que ele é o que manda, ele é que é o machão. Isso tudo é ego, isso tudo é carne. E isso não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. Pelo amor de Deus, não confunda os princípios revelados com o ego e com carne que você vê por aí. E você vê isso nas religiões, você vê nas igrejas. Pessoas nas igrejas, muitas delas são cheias de ego, cheias de carnalidade. Elas ficam sempre metidas em fofoquinhas. Por quê? Por causa do coração endurecido. O coração endurecido é um coração que já não sente mais empatia. Ele só age emocionalmente a favor dele mesmo, das paixões dele, dos desejos dele. Ele não tem empatia, ele não procura perceber o que o outro pensa, não procura entender o que o outro sente. Ele não baixa a guarda, ele está sempre à defensiva. Esse é um coração duro, coração de pedra. E há uma profecia lá em Ezequiel que Deus mudaria o coração dos seguidores do Messias. Deus mudaria o coração deles de um coração de pedra para um coração de carne. Ou seja, Deus tiraria aquela dureza de coração para fazer um coração mais humano na vida das pessoas que recebessem o Espírito do Messias. A nova aliança, pessoas que entrassem numa nova aliança com o Pai. É isso que melhora o relacionamento. Você deixar de lado o seu ego, sua carnalidade, se autoexaminar, se autoanalisar. Uma vida melhor, ela vem de uma autoanálise, uma autorreflexão. Não uma reflexão doentia, não um fechamento em si mesmo, mas uma reflexão para ver onde as suas crenças negativas estão te fazendo tropeçar. Uma autorreflexão que faça você a reescrever, a reeditar crenças positivas que o ajudem no seu relacionamento, na forma como você deve responder ao seu próximo, na sua maneira de ouvir as pessoas, que às vezes a gente fala muito e esquece de ouvir as pessoas. E quando você ouve, você ganha direito de ser ouvido também. Isso é relacionamento. Relacionamento tem várias regrinhas, várias atitudes que só podem ser bem praticadas a partir do momento que você segue o ideal de Deus. Por isso que Jesus apontou, deu uma lição para aquelas pessoas ali que estavam sendo insinceras na abordagem delas, mas ao mesmo tempo ele deu uma lição para todos nós. Hoje em dia os relacionamentos estão se desfazendo aí a troco de banana, certo? Divórcios acontecendo por qualquer coisa. E você vê que no passado, até uns anos atrás, nossos tios, nossos avós, muitas vezes eles se casaram até sem conhecer a outra pessoa e viveram até o fim com aquelas pessoas. E ninguém pode dizer que eles eram infelizes com o relacionamento deles. Esse daí é balela. Se você notar, mesmo os que casaram, às vezes até contra a vontade, mas viveram até o fim da vida. Muitos deles viveram felizes, tiveram seus filhos, tiveram seus problemas, como todo casal tem. Todo casal tem problemas, tem dificuldades, tem discussões, mas sabe rir junto, sabe usufruir junto das coisas boas da vida. E se você vê grande parte dos relacionamentos antigos se mantiveram diante das adversidades, dos problemas, das mudanças, se mantiveram até o fim. E acontecia muito caso de quando um cônjuge falecia, eu conheço casos assim da família mesmo, o cônjuge falecia, o outro um mês depois, logo depois, ou um ano depois, falecia também. Porque é como se tivessem vivido um propósito junto, uma missão junto.
Então viva a sua missão, cumpra a sua missão com o coração aberto para as mudanças que Deus faz e quer fazer na sua vida, não com o coração duro, cumpra a sua missão com humildade, com sinceridade. E cuidado com a egolatria, cuidado com o narcisismo, como diz por aí, de querer ser o tempo todo, ser acariciado e bajulado. Procure viver propósitos firmes, verdadeiros no seu coração, a partir de você com Deus, e seja uma bênção para os outros, sem ficar dando mão a palmatória o tempo todo. Seja bênção para as pessoas e para você mesmo, a partir do relacionamento com o Eterno.